Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e poderoso é o Senhor. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Apareceu a irmã Vanessa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Vamos ler para a gente iniciar a palavra desta tarde. Eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Pastor irmã Elaine. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja carnal. Faz parte do tema batalha espiritual. A carne e o espírito, eles são inimigos. O crente carnal, como eu já disse em outras aulas, que o crente carnal, ele sempre vai perseguir o crente espiritual. O crente carnal sempre vai perseguir o crente espiritual. A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia, a paz do Senhor, missionária Chélia. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, a paz do Senhor, missionária Alice, e ele vai falar sobre a igreja de Corinto, que foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo, ele vai levantar esta igreja em Corinto. Quando ele vai pregar na sinagoga, ele não é bem aceito, a sua palavra, a sua pregação, ela não é bem aceita na sinagoga. Então ele recebe o convite de um líder da sinagoga que abra sua casa para que Paulo possa ali abrir esta igreja, começar os cultos ali naquele lugar, na casa desse homem. A igreja de Corinto nasce. E ali Paulo vai começar um trabalho. E uma igreja vai ser levantada naquele lugar. E enquanto Paulo está exercendo o seu ministério em Corinto, aquela obra ela avança, aquela obra ela toma uma proporção maravilhosa. Muitos dons espirituais, muitas coisas acontecem ali. Mas quando Paulo ele se ausenta de Corinto e vai plantar a obra em Éfeso, e vai começar uma obra poderosa em Éfeso, a igreja de Corinto ela começa a se esfriar.
E a igreja de Corinto, ela começa a perder a sua essência. E muitos falsos mestres são implantados, a paz do Senhor, irmão Igor, implantados na igreja. Muitas pessoas vão trazendo ali o mundo para dentro da igreja. E o pecado, ele começa a se normalizar dentro daquela igreja, daquele meio, daquele povo. Então o diabo, ele começa as suas artimanhas para tirar a igreja de Corinto do foco. E o povo começa a normalizar o pecado e eles começam a fazer vista grossa para aquilo que verdadeiramente eles deveriam se abster. Eles começam então a pecar e errar contra o Senhor. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo vai escrever 1 Corinto, está acontecendo um caso de adultério ou de prostituição. Está em 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, no capítulo 5. Vai falar de um homem que estava na igreja e ele teve caso com a mulher do seu pai. Provavelmente era uma madrasta. Ele teve esse caso, como Rubem, filho de Jacó, que teve um caso ou um relacionamento com Zilpa ou Bila, uma das concubinas de Jacó. Então, isso não foi no mundo, foi dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai se escandalizar com aquilo que aconteceu nesta igreja. E ele vai escrever uma carta, e ele vai dizer ainda no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 5, ele vai dizer assim, que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo. Então aí você vê a autoridade de uma liderança. Ele diz que ele seja entregue a Satanás. Então a liderança, ela tem autoridade no mundo espiritual. A autoridade no mundo espiritual. Ele pode entregar, ele tem autoridade para entregar uma alma nas mãos do próprio diabo, do próprio demônio. É claro que somente se a autoridade estiver na direção de Deus e aquela alma que foi entregue estiver verdadeiramente fazendo aquilo que o diabo gosta, aquilo que o diabo quer que ele faça. Então, ele está dentro da igreja, mas ele está pecando contra Deus. Então, Paulo, ele está falando àquela igreja. E antes disso, isso aqui é a chave, isso aqui é algo que acontece raramente, é um caso isolado que acontece em Coríntio, desse caso de adultério, de prostituição, onde Paulo diz que esse homem seja entregue ao diabo, para que o diabo venha destruir a sua carne. Então, Paulo, isso aqui é o foco da carta. Paulo adereçou esta carta, esta igreja, por causa desse propósito. Mas Paulo, ele vai abordar outros assuntos. E é sobre esses outros assuntos que Paulo vai abordar que eu quero falar. Sobre a igreja carnal. Sobre algumas características de uma igreja carnal.
Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 1, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então vocês são carnais. E eu quero falar sobre algumas características desta igreja, que é carnal. Como saber se eu estou em uma igreja carnal ou eu sou um crente carnal? A primeira característica está dizendo, por quê? Versículo 3, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sou porventura carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo, eu de Apolo, não sois carnais? Essa é a primeira característica de uma igreja carnal, é uma igreja de gente contendeiro. Crente que faz divisão. Crente que gosta de uma bagunça, crente que gosta de divisão, de contenda. Tem gente dentro da igreja que se ele não fizer uma contenda, pelo menos uma vez por semana, ele não se satisfaz, ele não se alegra, porque ele gosta de contenda, ele gosta de semear contenda. Em Provérbios 6, no versículo 16, vai dizer que 6 coisas aborrece ao Senhor, mas uma a sua alma abomina. E a coisa que abomina o Senhor é aquele que semeia contenda entre os irmãos. No Salmo 133 diz que, aleluia, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas quando não há união, há contenda. E quando há contenda, a igreja morre. A Bíblia diz, Jesus diz que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Então, contenda destrói ministério. Contenda acaba com a igreja. Contenda fecha a igreja. Aleluia! A maioria das igrejas que fecham, uma boa parte de ministérios fechados, são implantações malignas de pessoas contendeiras. Em Provérbio disse, lança fora o escarnecedor e cessará a contenda. Crente contendeiro são joios dentro da igreja. Tem gente que não se dá com ninguém. Fala mal de todo mundo na congregação. Fala mal do pastor. Fala mal dos obreiros. Ele semeia. Ele não, às vezes se envolve na obra, mas ele está de casa em casa, semeando contenda. Falando mal da sua liderança. E às vezes quando não está de casa em casa, está de rede social em rede social. Tocando em quem não deve tocar. São crentes contendeiros que amam uma contenda. E isso é uma característica de um crente carnal, de uma igreja carnal, aonde tem contenda, aleluia, não vai para frente. Aonde tem contenda, não se estabelece o reino de Deus. Lembra da Torre de Babel? Ela deixou de ser construída, não porque não existia, aleluia, união, mas porque Deus confundiu a língua deles e eles não conseguiram se entender e eles pararam de edificar a torre porque um não entendia o outro.
Quando você está em um ambiente em que as pessoas inseridas naquele ambiente não se entendem, aquele ambiente certamente vai ser cessado de ser edificado. Patrões e funcionários que não se entendem, com certeza o funcionário será demitido ou será atraso para aquele emprego ou para aquela empresa. Famílias que não se entendem, casais que não se entendem, que há contenda, que há desentendimento. Uma hora ou outra será destruído esse matrimônio e esse casamento. Um reino dividido não se subsiste. Um casamento dividido não se subsiste. Uma empresa onde dois sócios não se entendem será dividido. Uma igreja a qual os membros não se entendem será dividido e será acabado. Isso é característica de uma igreja carnal. Um crente espiritual, ele não vive em contenda. Um crente espiritual, ele não fala, ele não contende, ele não arruma contenda e divisão. Ele ora, ele intercede, ele busca a presença de Deus. Então, irmão, se você é um crente contendeiro, você vai para a igreja para contender, você pode ser um crente carnal. Um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, mas nenhum é de Cristo, nenhum é de Deus, porque há uma divisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço crente que se eles congregarem em uma igreja que não tem contenda, eles trazem a contenda. Eles amam a contenda. Eles aborrecem a paz. Eles aborrecem a comunhão. E se eles veem que eles não conseguem trazer contenda para a igreja, eles saem e vai para uma igreja onde há contenda, porque eles são contendeiros. Eles vivem disso. Tem gente que vive de tribulação. Tem gente que gosta de contenda, de fofoca. Se o lugar que eles estão inseridos não tem contenda, não tem fofoca, não tem a turma do bolinho e da luluzinha, eles não se sentem bem, porque eles gostam de se unir a um grupo para falar do outro grupo. Se o lugar a qual eles estão não tem brecha para contenda, eles não se sentem bem. Primeira característica da igreja carnal é que ela é contendeira, é briga, é um jogando indireta ao outro no púlpito da igreja. Desabafando no altar para atingir A, B e C. E tem até aqueles glória a Deus de crentes contendeiros. Fala mesmo, Jesus. Eita glória! Que sabe que está trazendo para alguém e infelizmente existe glória a Deus e aleluia. E existe dentro da igreja aqueles que eles alfinetam os outros até na sua maneira de adorar. É muito esquisito. É muito complicado. E eles ainda olham para a pessoa a qual que está sendo destinada aquela indireta ou aquela pregação. E ele disse, eita Deus, fala mesmo Jesus. São crentes contendeiros. Pessoas que têm um espírito de contenda, que
eles fazem questão de que aquele que está sendo tocado pelaquela palavra saiba que ele está dando glória a Deus porque ele está sendo exortado pelaquela palavra. Isso também é espírito de contenda. Vamos lá. Primeira característica de um crente carnal, de uma igreja carnal, é contenda. É uma igreja contendeira. Segunda característica. Pelo ensinamento de Paulo, nós vamos entender que esta igreja, ela não levava a sério algumas coisas. Paulo vai falar a respeito de uns temas. Ele vai trazer uma série de ensinos sobre alguns temas específicos. E pelo ensino de Paulo, você vai ver que esta igreja, ela não levava a sério aquilo que Paulo levava a sério. Ela não se submetia ao ensinamento, à importância desses temas que Paulo vai falar. A igreja carnal, ela é contendeira, ponto. Ela ignora a paz, ela ignora a comunhão. Em Romanos ou Hebreus 12 e 14, vai dizer: segui a paz com todos, comunhão, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a comunhão é um ambiente a qual somente as igrejas espirituais prezam, valorizam e amam. E o nome de Jesus é glorificado, é exaltado, onde há comunhão. Se você vê um ambiente de contenda, de divisão, de briga, eu falo ambiente de culto, ambiente de igreja, você pode perceber que a carne está dominando naquele lugar. Porque o Espírito de Deus, há um só Espírito, e há uma só fé, e há um só Senhor. O Espírito de Deus, ele unifica a igreja. Nós, quando somos uma igreja espiritual, nós somos um. Nós somos um só corpo. Muitos membros de um corpo só, um corpo espiritual. Então, um membro de um corpo não fere o outro. Então, a carnalidade traz contenda. E a contenda é uma das obras da carne. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são obras da carne, a igreja carnal. Um crente que pratica essas coisas, eles são carnais, é obra da carne, eles não são espirituais, eles não têm o Espírito Santo. Então, pastor, fala aí as características de um crente que não tem o Espírito Santo. As obras da carne são manifestas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Um crente idólatra, ele é carnal, ele não tem o espírito. Feitiçaria, inimizade, contenda. Se é crente carnal, inimizade. Porfia é guerra. Emulações, ira. Um crente irado, um crente odioso, um crente iracundo, é carnal, peleja,
É guerra entre irmãos, guerra entre famílias dentro da igreja. Você não vê muito em igreja pequena, mas em igreja grande tem. A família A que não vai dar certo com a família B, porque são tudo estrelinhas, querem ser maior, querem aparecer mais. Aí ficam brigando dentro da igreja por posição. São guerras, são porfias, emulações, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Crente contendeiro não vai para o céu, crente iracundo não vai para o céu, pessoas que provocam guerras, fofoca, contenda e porfia na igreja, não vai para o céu. Quer mais? Precisa mais? O apóstolo Paulo disse: eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E a prova que vocês são carnais é que um fica dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros eu sou de Jesus, hoje eu não obedeço ninguém, outros quem manda em mim sou eu vou na igreja quando quero, eu congrego se eu quiser, eu faço o que eu quero, porque quem manda em mim sou eu. Vocês são carnais, coríntios. A segunda característica de uma igreja carnal, o apóstolo Paulo disse: quando vocês se ajuntarem, não vão com dissensão. 1 Coríntios 11. Quando vocês se reúnem, não é para bem, é para mal. É para contenda, é para debates. Aí Paulo vai dar uma aula, porque o que recebi do Senhor eu te ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão tendo dado graças, ou partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou um cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, tomai, bebei, isso é o sangue da nova aliança. Eles estão ensinando a ceia, porque eles estão levando a ceia de qualquer jeito. A igreja carnal, ela não respeita a ceia. Tu se diz crente, mas não se preocupa com a ceia do Senhor. Não jejuma para cear. Não vai nos cultos de Santa Ceia. Tem crente que ele é crente, mas ele não gosta de culto de Santa Ceia. Ele não tem reverência. A ceia é o culto mais importante. A ceia é o culto mais glorioso. É onde eu participo do corpo e do sangue de Jesus. É onde eu participo do corpo e do sangue. Os cultos de ceias estão sendo banalizados, desrespeitados. As pessoas já não temem a Deus. As pessoas já não sabem o valor de você participar desse momento ímpar no meio do povo cristão. A igreja carnal come o pão por comer, bebe o suco por beber, mas não sabe o que representa. Lamai erebaia, rica labassúria, acaba de pecar e come, acaba de pecar e bebe, ou acaba de tomar a ceia e volta para a sua vida suja e imunda. E o Paulo disse: é por isso que há muitos entre vós que estão doentes e outros que dormem.
outros que antecipam a sua morte, porque tocou indignamente no corpo e no sangue de Jesus. E por que as pessoas, eles participam da ceia por participar? Pessoas em pecado, pessoas em prostituição, pessoas em fornicação, pessoas com tenda, pessoas invejosas, pessoas que bebem a ceia de qualquer jeito, aleluia, porque não são ensinadas. Porque não são, aleluias, às vezes levadas à instrução. Irmão, não coma a ceia, não beba do vinho de qualquer jeito. Porque tem muita gente doente. Há 3 tipos de enfermidade. A enfermidade natural. Algumas pessoas, Deus permite que receba a enfermidade natural. E essa enfermidade natural, Deus pode curar, sim, se Ele quiser. Ele usa os médicos, sim. Há as enfermidades também espirituais, 2 tipos de enfermidade espiritual. A enfermidade espiritual provocada por demônios. E elas vêm quando o crente está fraco, a pessoa está fraca, ou a pessoa nem conhece a Deus, e os demônios fazem obra, recebem oferendas para trazer enfermidade àquela pessoa. Tem pessoas que se enfermam dos ossos porque pisaram em uma obra de macumbaria, aonde aquele território que ele pisou, aleluia, foi consagrado a demônios por obra de macumbaria. Há pessoas que sofrem de enfermidades estomacais porque ingeriram um alimento que foi consagrado a demônios. Então, espíritos malignos provocam enfermidade em pessoas. Aquela mulher encurvada, em Lucas capítulo 13, era uma mulher que tinha um problema na coluna porque um demônio tinha recebido a legalidade para alojar em forma de enfermidade no corpo dela. Então a enfermidade natural, a enfermidade que os demônios produzem, e a enfermidade que eu recebo por desobediência ou irreverência à ceia do Senhor. Tem gente que não é enfermo porque ele recebeu uma enfermidade natural, que teve, Eliseu teve enfermidade natural, o Timóteo era um menino enfermo naturalmente, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade natural, mas há pessoas que não teve consagração a demônio para enfermar, mas eles estão doentes porque comeram pão de qualquer jeito. Comeram pão em adultério, comeram o pão em prostituição, comeram pão em desobediência à sua liderança. Tá, gente, o povo já está indo embora, tem um bocado indo embora, pode ir. Porque você pode não levar a ceia a sério, mas o mundo espiritual leva. Você pode até julgar aquele pão como um simples pão, aquele vinho como um simples suco, mas o mundo espiritual não leva. Lamaio, orianda, lamaia. Rebande, comanaracebe, anda, lamaia. Eu vou comer esse pão aqui, porque ninguém viu. Porque ninguém sabe. Porque ninguém vê, eu vou comer. Mas o mundo espiritual sabe. E você pode. O próprio Paulo disse, examine o homem a si mesmo. E assim, depois, coma deste pão e beba deste cálice. Não leve a ceia como uma superstição. Eu vou comer porque todo mês eu como. Eu vou beber porque todo mês eu bebo.
Crente carnal não leva a sério esse dia. Vou correr, senão não dá para falar tudo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Então, a primeira característica de uma igreja carnal, ela é contendeira. Segunda característica de uma igreja carnal, ela despreza o culto de ceia. Ela despreza o culto de ceia. É um dos alicerces da igreja que está sendo demolidos e ninguém está percebendo. É uma das colunas da igreja que está sendo esmiuçado, está sendo banalizado e ninguém percebe. É por isso que há muitos crentes que estão enfermos físicos e emocionalmente, porque estão comendo a ceia de qualquer forma. Não coma. Se prepare. Prepare o seu corpo para receber o corpo de Cristo. Lamaia, labassúria. Prepare o seu corpo para receber o corpo de Cristo. Terceira característica da igreja carnal. Paulo vai falar em 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Outra característica, terceira característica de uma igreja carnal, ela despreza os dons. Ela não busca os dons. Ela faz vista grossa para os dons. Os crentes oram por uma casa. Os crentes oram por um carro. Os crentes oram por uma cura. Os crentes oram por um casamento, por uma família. Mas os crentes não pedem mais os dons espirituais. Os crentes não oram para ser cheio do Espírito. Nós fizemos uma campanha chamada E os sinais seguirão os que crê. Aí tinha 3 filas. A fila para receber cura física. A fila para receber cura espiritual. E a fila para receber o Espírito Santo. Nas filas de cura física e cura espiritual estava cheia de gente. Na fila para receber o Espírito, ninguém. A igreja não quer mais o Espírito Santo. A igreja não quer mais os dons do Espírito. As pessoas querem campanha de prosperidade. As pessoas querem campanha de bênção para a sua família. E não é pecado, mas nós estamos desprezando o tesouro que é colocado nos vasos de barro. Estamos desprezando os dons do Espírito. A igreja carnal não quer dom. A igreja carnal quer bênção da terra. A igreja carnal, ela quer revelação. Ela quer ser revelada num culto de revelação. Ela quer receber uma profecia. Ela quer que alguém coloque a mão na cabeça e diga, eis que eu estou contigo, mas não quer ser profeta. Elas querem um profeta, mas elas não querem ser. Porque para receber os dons, eu tenho que me dedicar. Um dia alguém disse assim, pastor, eu quero
ser um pregador como o senhor. Eu disse, ler Bíblia? Não. Então você não vai ser. Você tem que pagar um preço. O dom da ciência e do conhecimento, da sabedoria da palavra, ele vem pela dedicação na leitura da Bíblia. Os demais dons vêm pela leitura bíblica e pela oração. Então a igreja tem que buscar os dons espirituais. Você sabe por que tem muito falso profeta? Porque está faltando profeta de verdade. Sabe por que tem muita falsa profecia? Porque está faltando as profecias de verdade. Sabe por que tem muita palavra filosófica de sabedoria mundana? Porque está faltando a palavra de sabedoria do alto. Porque quando tem a luz, as trevas são dissipadas. No lugar onde tem uma profecia verdadeira, a profecia falsa, ela é inibida, ela não vem, ela não age, ela não pode. Lembra quando os magos de Faraó transformaram o seu cajado em serpente e o cajado de Arão tornou em serpente e tragou as deles? E eles perderam o seu cajado, porque ali havia um cajado de alguém que tinha a presença de Deus. Vamos buscar os dons. A igreja carnal não busca os dons espirituais. A igreja carnal, ela despreza o batismo com o Espírito Santo. A igreja carnal, ela despreza os dons do Espírito. Então nós temos que ser espirituais e não ignorar os dons espirituais. Profecia é bíblica. Revelação é bíblica. Visão é bíblica. Fé é bíblico. Interpretação de língua é bíblico. Discernimento de espírito, sim, bíblico. Maravilhas e milagre bíblico. Cura divina é bíblico. Então esses sinais, eles têm que voltar para a igreja. A igreja espiritual, a Bíblia dizia, os sinais seguirão os que crê. Quem são os que crê? Os espirituais. Então a igreja carnal, ela despreza os dons. Ela diz que os dons cessaram. Ela diz que não existe dom. Ou a igreja carnal, ou ela é muito fria e não existe nada, movimento nenhum, ou ela tem movimentos enganosos. Porque onde não há os dons verdadeiros, os dons falsos, eles vão ser constantes. Kalá yerebaia, lama suriam de comanara sébia. Se não existisse a vara de Arão, a vara dos magos de Faraó, elas seriam vitalícias naquele lugar. Se Paulo não chega ali em Filipos, aquela pitonisa ia ser certamente conhecida como alguém espiritual que tinha uma palavra de Deus. Se Filipe não chega em Samaria, o mago Simão seria chamado como homem de Deus. Então tem que se levantar a verdade para que a mentira caia. Tem que se levantar os dons espirituais para que os dons falsos venham bater em retirada. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vou terminar. Primeira característica da igreja carnal: despreza a comunhão. Apologia à contenda. Segunda, despreza a ceia. Terceira, despreza os dons espirituais. E por último, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, no versículo 51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A igreja carnal, ela despreza o arrebatamento. Você não vê mais pregação do arrebatamento. Os pregadores não pregam mais o arrebatamento. Não falam mais que Jesus vai voltar. E Jesus está voltando. Mas a igreja carnal, ela não acha que esta é uma mensagem que vai atrair as pessoas, porque as pessoas também são carnais. Então a igreja carnal, ela se prepara as pessoas para viver na terra, eternamente na terra. Os crentes espirituais sabem que isso aqui é uma passagem. Os crentes carnais, eles querem fazer desse momento a eternidade deles na terra. E Jesus disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Para quem será? A igreja carnal, ela despreza o porvir. A igreja carnal, ela despreza inferno e céu. A igreja carnal, ela quer eternizar esse momento aqui. A igreja carnal despreza o arrebatamento. Demanda labaia. E Jesus disse, aí ainda em Coríntio, no versículo 19, em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só por esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está falando de quê? Desse evangelho da carne. Aonde tudo que o evangelho pode me dar é fama, riqueza e glória. Tudo que o evangelho pode me dar. Olha, se prostrado me adorar, te darei toda essa terra e tu irás aos quatro cantos da terra. Isso é o que eu espero. É o que eu quero. Isso é evangelho carnal. O evangelho espiritual é o evangelho aonde o que Deus me dá na terra é lucro, porque eu aguardo uma cidade feita não por mãos humanas, mas pelas mãos divinas no céu. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, entendido alguma coisa. A igreja carnal, ela despreza a comunhão, ela despreza a ceia, ela despreza os dons e ela despreza o arrebatamento. Essa é a palavra de hoje, tá bom? Vou me forçar muito, não. É isso que nós temos para hoje. Espero que os irmãos tenham aprendido, entendido, tá? Eu tenho percebido que as lives, que as lives que a gente faz mais ensino, elas têm menos atenção das pessoas do que as lives a qual Deus começa a usar a gente em profecia. Às vezes, quando a gente é usado em profecia, parece que as pessoas eles dão mais atenção naquilo que é falado. E quando a gente fala mais
quando é mais o ensinamento mesmo da palavra, sem profecia, sem língua estranha, essas coisas, parece que a atenção é menos. Mas eu vou te falar que o mais importante é a palavra ensinada e a palavra pregada. Eu presto atenção, quando é mais o lado profético da palavra, alcança mais pessoas vêm. Mas quando é mais o ensinamento, menos pessoas vê, menos pessoas olham. Por quê? Por quê, irmão? Por quê? A palavra profética, ela te liberta, mas a palavra ensinada, ela te mantém liberto. Amém? A palavra ensinada, ela te mantém liberto. Então você não tem que ser apenas liberto, você tem que se manter liberto. A palavra profética, ela quebra grilhões. E a palavra ensinada, ela te mantém livre. Lembra de Jesus e o gadareno. Jesus quebrou os grilhões do gadareno como profeta. Mas você vai ver que depois Jesus ensinou. A Bíblia diz que ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus pregar. Jesus não apenas expulsou o demônio dele, mas Jesus ensinou ele para que os demônios não voltem. Isso é, encher a casa. Não apenas tirar, mas encher, para que aqueles que saíram não voltem. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida até quarta-feira, se Deus quiser. E não seja uma igreja carnal, seja uma igreja espiritual. Está muito perto de Jesus voltar. Jesus está às portas e muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo no sono da negligência. E que Deus possa ter misericórdia da nossa alma. Tá? Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe vocês. Quarta-feira, meio-dia, estaremos aqui novamente com mais uma porção desta palavra do Senhor. Amém? E até quarta-feira, se Deus quiser.